Boa tarde, queridos e amados ouvintes da Rádio Catedral FM 106.7. Hoje, domingo abençoadamente maravilhoso, mais um programa Viver Bem no ar. E, gente, está chegando o Natal e o programa Viver Bem tem um especial feito para você. Você que é nosso ouvinte, você que nos concede a alegria de ter a sua audiência. Eu, Sônia Nascimento, que sou âncora desse programa e que amo tanto estar com vocês, quero fazer esse convite muito especial para a gravação do nosso programa especial de Natal. Gente, é aberto ao público, aberto a todos. E será aqui pertinho da Rádio Catedral. A rádio funciona na Glória e nós faremos a gravação aqui em Botafogo, pertinho, na paróquia Nossa Senhora da Esperança, onde o pároco é o Padre Jorge Luiz, que também é psicólogo. Gente, esperamos todos vocês. É gravação ao vivo de um especial de Natal do programa Viver Bem. Será na paróquia Nossa Senhora da Esperança. É gratuito, é só entrar e participar com a gente e com a equipe que estará comigo. Não somente eu, Sônia Nascimento, mas alguns outros psicólogos. E vocês poderão interagir com a gente, fazer perguntas. Especial de Natal do programa Viver Bem, a partir das 15 horas, no dia 9 de dezembro, segunda-feira. Eu já ia esquecendo de deixar a data. 9 de dezembro, segunda-feira, a equipe da Rádio Catedral, do programa Viver Bem, eu e o meu time aqui do programa, estaremos aguardando todos vocês para um abraço e uma participação muito especial. Mas voltando aqui aos estúdios, eu quero trazer um tema muito importante. E vocês pediram que trouxesse novamente o doutor Sebastião Ferreira. Ele que é psicólogo clínico, ele que é da paróquia Nossa Senhora do Loreto, da Ilha do Governador, tem consultório no centro, ele que já faz parte do time do programa e do grupo plural de psicólogos da nossa arquidiocese. O tema de hoje, já estão me perguntando, é a função materna e paterna na prevenção da saúde mental dos filhos. Boa tarde, doutor Sebastião. Boa tarde, doutora Sônia. Muito bom estar aqui de novo, frisando. Fazer um programa ao lado de uma amiga é muito bom. E a sua apresentação, Sebastião? Bom, seu CRP, seus trabalhos, fala um pouco aí para a gente, para os nossos ouvintes. Meu nome é Sebastião Ferreira, eu sou psicólogo clínico, especialista em terapia de casal e família, especialista em logoterapia e análise existencial. Meu CRP é 0538982. Eu tenho trabalho, e esse tema caiu bem, porque eu sou especialista em terapia de casal e de família. E é uma coisa que eu labuto há mais de 20 anos com isso. Então, vou ter um livro que está em produção sobre isso. Deixa eu ver depois. O trabalho que a gente tem feito, desde a época que eu entrei nessa área, ele mostra o seguinte, o quanto é importante, né, esse tema de hoje. Por quê? Colocar um filho no mundo é um projeto de vida, mas é uma vida que essa pessoa tem que passar a construir por ela mesma. Então ela vai atravessar essa infância e adolescência, períodos decisivos no seu desenvolvimento emocional. E os pais desempenham um papel fundamental nesse processo. Daqui a pouquinho vamos diferenciar o que é papel e o que é função. E por que foi colocado função materna e paterna não papel. Então, continua com a gente aí, porque vamos entender melhor o impacto que as atitudes dos pais têm no bem-estar mental das crianças e como podemos ser agentes de transformação na vida dos nossos filhos. Muito bom, tem muita coisa boa por aí e você está sendo convidado por nós, Sebastião e eu, Sônia, para fazer suas perguntas, tirar as suas dúvidas,
através do nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. E se perder o programa deste domingo, não esqueçam, estaremos no YouTube, canal da Rádio Catedral. O tema de hoje, faço questão de repetir, a função materna e paterna na prevenção da saúde mental dos filhos. E a primeira pergunta é: saúde mental, doutor Sebastião, afinal, o que é? Obrigado, doutora Sônia. É uma pergunta que é ampla, mas tem uma resposta, tá? É um estado de bem-estar emocional que permite que a pessoa se desenvolva de forma saudável. Com isso, que está relacionada à forma como essa pessoa reage às exigências da vida e à capacidade de harmonizar seus desejos, capacidades, ambições e emoções. Então, em qualquer idade, a saúde mental é importante, mas especialmente importante na infância e adolescência, pois 75% dos transtornos mentais se iniciam nessa fase. 75%? Nossa, é muita coisa. Mas vamos às perguntas. Qual é a diferença entre papel materno e função paterna? Muito boa pergunta, doutora Sônia. É uma diferença sutil, tá? Mas esse conceito ele pode variar entre outras culturas, tá? O papel paterno ele refere-se às expectativas sociais e culturais sobre o que um pai deve fazer, incluindo responsabilidades, comportamentos e atitudes que a sociedade associa ao pai, como prover para a família, proteger os filhos, dar suporte emocional ou ser uma figura de autoridade. O papel paterno varia de acordo com o contexto cultural, histórico, social e pode mudar ao longo do tempo e à medida que as normas sociais mudam. Quando a gente fala papel paterno, inclui também o papel materno. Tá? A função é diferente. Tá? A função paterna é um conceito mais psicológico e psicanalítico. Ela se refere à presença simbólica e às funções emocionais que a figura paterna e materna desempenha no desenvolvimento psíquico do indivíduo, independentemente de ser o pai biológico ou não. O papel paterno é a função biológica. Então, ajudando, né, a função paterna ela envolve aspectos como a introdução da lei e da autoridade, ajudando a criança a entender limites e regras. A separação simbólica da mãe, ajudando a criança a desenvolver uma identidade própria, e a mediação entre a criança e o mundo externo. Por exemplo, a função paterna pode ser desempenhada por qualquer figura que represente para a criança o papel de autoridade, ajudando-a a lidar com frustrações, regras e diferenciação entre o que é permitido e o que não é. Pode ser exercida por um pai, por uma mãe, por um avô ou por outra figura significativa. A diferença principal é o seguinte: enquanto o papel paterno está mais ligado a comportamentos concretos e expectativas sociais, o que um pai faz, a função está mais relacionada ao impacto psicológico e simbólico que essa figura de autoridade exerce no desenvolvimento do indivíduo, ou seja, o que um pai representa. Interessante, né? Muitas das vezes se confunde esse lugar eu diria, no inconsciente coletivo. Né? Fazem muita confusão sobre o papel, sobre a função. Mas que bom ter um profissional especialista nesse atendimento para fazer essa distinção, que possamos saber bem, até para orientar pessoas, esclarecer também e ter esse lugar bem definido. Outra pergunta é como a presença dos pais é fundamental na construção de uma saúde mental sólida na infância. Boa pergunta, doutora Sônia. Então, nos primeiros anos de vida, como já foi dito, o cérebro da criança, né, é fundamental porque o cérebro da criança está em pleno desenvolvimento e as interações com os pais são determinantes.
Quando a criança sente que pode contar com seus pais para se apoiar emocionalmente, ela aprende a lidar com seus próprios sentimentos e desenvolve habilidades de enfrentamento que serão importantes ao longo da vida. Então, o papel da mãe qual seria, né? Então, falando do papel, a função materna tem um impacto significativo na saúde emocional dos filhos. A mãe, desde os primeiros momentos de vida, estabelece um vínculo afetivo que é essencial para o desenvolvimento do apego seguro. Vamos lembrar do John Bowlby, né? A importância do apego, a teoria do vínculo. Este apego é um dos pilares da saúde mental, pois ele influencia a autoconfiança da criança e sua capacidade de se relacionar com outras pessoas. Além disso, as mães geralmente são as cuidadoras primárias, oferecendo suporte emocional, orientações e um espaço seguro para a expressão do sentimento. Eu não estou dizendo aqui que os pais também não podem ter esses cuidados primários, tá? Estudos mostram que as mães proporcionam um ambiente emocionalmente estável e acolhedor, ajudam os filhos a desenvolver a resiliência e uma autoestima. O apoio emocional constante pode prevenir problemas como ansiedade, depressão e transtornos comportamentais. A função materna tem um papel central na criação emocional dos filhos. A mãe é muitas vezes a primeira figura de apego e, por isso, exerce grande influência sobre o desenvolvimento psicológico da criança. Por exemplo, eu tenho casos assim, eu já atendi assim, mães de colo vazio. É aquela criança que não existe mais. Então, o sofrimento da mãe por não exercer esse cuidado primário com o filho que chegou a nascer é muito forte. Então, isso vai desenvolver. Se caso aconteça um caso como você tem, mãe de colo vazio, se vier um outro filho, essa mãe vai ter cuidados até exagerados com esse filho, porque ela sabe o que é a dor da perda. Sim. E o que os pais, doutor Sebastião, podem fazer para apoiar a saúde mental dos seus filhos? E aí, quando a gente fala em filhos, estamos falando de filhos de qualquer idade, seja desde o bebê, primeira infância, até a vida adulta, gente. Eu vou fazer um aporte, que é o seguinte, eu já fui coordenador de um grupo de adoção da terceira vara lá em Madureira. Então eu via assim, situações diferentes, pessoas que já tinham filhos e queriam adotar, e pessoas que não tinham filhos e queriam adotar. Era um comportamento totalmente diferente. Aprender a dividir um amor que já foi praticado é diferente daquele amor que nunca foi exercido. Então assim, equilibrar o amor e a disciplina e o apoio emocional. Esse é o que se pode fazer principalmente. Só que para entender isso, nós temos aqui, por exemplo, uma mãe que diz assim, eu sempre tentei estar presente nos momentos importantes da vida do meu filho, ajudando a lidar com suas emoções e oferecendo espaço para que ele se expressasse. Eu percebi que quando ele se sentia ouvido e acolhido, ele ficava mais confiante para enfrentar os desafios da vida. Então, essa mãe, ela está assim, sentindo, ela está interagindo, ela está acolhendo, ela está abraçando. Uma outra mãe, quando meu filho era pequeno, eu percebi que o fim de fato de estar presente para ouvir suas preocupações, mesmo as mais simples, fazia toda a diferença. Ele sentia que poderia contar comigo para falar sobre o que sentia. Isso não só fortaleceu o nosso vínculo, mas ajudou a desenvolver a sua autoestima e confiança. São depoimentos de casos que eu atendi. Então, o papel do pai nessa função qual é? Embora o papel materno seja amplamente reconhecido, a participação ativa do pai também é crucial para o equilíbrio emocional da criança. O pai ao lado da mãe é uma figura de segurança, apoio e referência. Sua presença proporciona uma maior diversidade de experiências emocionais fundamentais para o desenvolvimento de uma visão do mundo mais ampla e saudável. Então, essa interação positiva com pai e mãe contribui para a construção da identidade da criança. Ela vai diferenciar papéis, fortalecendo os aspectos como a confiança, a assertividade e capacidade de enfrentar desafios. Pesquisas indicam que as crianças que têm um relacionamento saudável com seus pais apresentam menores níveis de ansiedade e são mais aptas a resolver conflitos de forma equilibrada.
E como é esse melhor relacionamento? Como se dá esse melhor relacionamento? Tem a ver com vínculos, tem a ver com essa construção de vínculo, é muito importante para a personalidade, né? Para esse temperamento também da pessoa humana criança, que ainda, digamos, não tem uma maturidade psíquica definida. Então, como seria esse bom relacionamento? Você me fez lembrar uma questão que eu desenvolvi lá no início, quando eu já fui fazer psicologia, eu queria ser profissional para atender famílias e casais. E eu fiz uma pergunta lá na primeira semana da psicologia, com uma profissional que foi lá, terapia de família, né, quando o casal entra em crise, eles são encaminhados para nós fazermos esse trabalho de tratar essas situações de crise que estão tendo. E eu fiz uma pergunta, estava entrando na faculdade, assim, mas uma coisa, qual é o trabalho preventivo que vocês fazem para não acontecer uma crise? Não. Não, a gente tem que entrar em crise, a gente não trabalha. Não, mas existe um trabalho que pode ser feito para evitar em crise também. Não, isso aí não é com a gente. Aí, olha só, isso aí se faz nos cursinhos que as igrejas têm. Então, assim, mas não é bem assim. São coisas distintas. Então, desde essa faculdade, eu já ficava assim, eu já abracei que eu iria fazer um trabalho preventivo para essa pergunta que você falou, assim, como se forma esse vínculo? Sim. A criança, antes de nascer, ela já existe. Tem assim, uma figura assim, ferida narcísica é o seguinte, os pais, até desde a infância já, brincando as brincadeiras, quando eu tiver um filho, ele já idealiza uma criança. E quando essa criança nasce e às vezes não atende às expectativas, chama assim, a psicanálise chama de ferida narcísica. Sim. Essa criança não é a que eu esperava, não é a que eu desejei. Então, os pais precisam ser trabalhados antes de... Eu faço isso. Eu procuro trabalhar os casais antes do casamento. Por quê? O que vem pela frente? Olha só. Você sabe o que é ter um filho? Você sabe como é que é? Eu atendo casais hoje que crianças de 8, 9, 10 anos estão dormindo na cama com os pais ainda. Assim, olha só. Então, uma coisa que não está funcionando bem. Vocês têm que criar o filho de vocês para ser indivíduo no mundo e não ficar vinculado a vocês, uma relação simbiótica. Teve um caso lá de um senhor de 55 anos que tem uma relação simbiótica com a mãe. Eu falei assim, você já viu o filme O Cordão Umbilical, que está disponível no YouTube, Cordão Umbilical? Eu coloquei aquilo uma relação que lá na ficção ali, o cordão ele existe, né? Não foi cortado. Quando acabou assim, eu tenho que me separar dela. Foi uma relação assim espantosa, né? Ele nunca tinha percebido ainda que ele estava numa relação fusional com a mãe. Então, essa saúde mental aqui, que se espera, assim, o filho ele tem que ser criado para ser ele mesmo no mundo. E não ser, assim, uma sombra do que os pais e a mãe querem. Porque ele vai ter a identidade dele, vai ter que ser ele no mundo. Sim, me chama assim, muita atenção, né, essa tua fala, doutor Sebastião, porque há muitos, eu diria, equívocos, né, nesta compreensão do que é apoiar a saúde mental de filhos. E por que eu falo sobre isso? A partir de atendimentos clínicos, a partir daquilo que a gente vê e constata em no mundo, na verdade, enquanto vivemos hoje uma sociedade de ter, né, do ter, e acabam esquecendo muitas das vezes desse ser, né, dessa construção de um ser humano que não precisa ter tudo, o que ela necessita é ter amor. É fundamentalmente amor, valores, a construção da família. E hoje em dia acompanhamos crianças muito pequeninas com um celular de última geração na mão. E nos chama, nós psicólogos, profissionais da saúde mental, emocional, nos chama muito a atenção e nos preocupa muito. Não é isso, doutor Sebastião? Como eu falei, essa função paterna é aquela que vai estabelecer limites e fronteiras. Uma criança, vou contar um caso que aconteceu lá na paróquia. Eu estava vendo lá, no intervalo sem atendimento, eu estava vendo uma criança
de uns 10, 12 anos, andando assim, com uma criança de 2 anos, correndo, né? E ele assim no meio dos braços, assim, a criança aqui no meio, ele todo Protegendo, né? todo Curvado, correndo naquela posição e protegendo a criança. Está fazendo o que aí? Não, minha mãe falou que eu não posso deixar ele cair, assim, mas seu irmão precisa aprender a cair. Não, mas minha mãe falou que não. Então foi o seguinte, fica aqui do meu lado. Não, a sua mãe está conversando e eu estou vendo ela lá, fica aqui comigo, deixa seu irmão. Quando o garotinho de 2 anos viu que não tinha ninguém, ele saiu desempestado e começou a correr. E caiu. Aí, a minha mãe vai brigar comigo assim, calma, rapaz, fica aí. Vamos olhar assim, o seu irmão está gritando? Não. O seu irmão está sangrando? Não. Quebrou uma perna? Não. Então espera para ver. O garoto no chão, ele olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém. Ele levantou e começou a brincar de novo. Assim, tá vendo? Ele tem que aprender a levantar. E a partir desse tombo, ele passou a correr com mais cuidado para não cair de novo. Quando a mãe viu, menino, eu já não falei que você tinha que cuidar do seu irmão, assim, por favor, senhora. Chamei ela na frente do filho assim, olha só. E eu que pedi para o seu filho não fazer isso, porque o irmão ele tem que aprender a ter a individualidade dele, tem que se cuidar, aprender a se cuidar. Ele estava aqui, só fica tranquilo. Hoje eu vejo essa criança lá que está com 4 anos, 5 anos, correndo normalmente, tendo sua vida individual, né? Livre. É aprender assim, é valorizar, é cultuar essa liberdade. Por quê? Se você não dá abertura, os sinais de alerta vão ser quais? Irritabilidade, tristeza, alteração no sono, alteração no apetite, queda no desempenho escolar, a pessoa vai ficar agressiva, timidez exagerada. Então, a criança tem que aprender a viver a vida que ela vai ter que construir por ela mesma. Muito boa, excelente colocação. Tem uma pergunta de uma de nossas ouvintes, e diz: sou mãe solo e meu filho já tem 15 anos. Recentemente vem me pedindo para conhecer o pai. Gostaria de saber até que ponto a ausência do pai traz prejuízos psicológicos para um filho. Quais são os problemas prováveis, doutor Sebastião? Pergunta de ouvinte nossa, agradecemos a sua participação. Uma pergunta para a Sônia. Isso é uma realidade que tem acontecido muito. Tem vários casos lá que está assim. Bom, a primeira coisa tem que saber o seguinte. Quando os pais se separam, uma coisa tem que ser bem clara: é o seguinte: a família não se desfaz. Quem separou foi o homem e a mulher que eram casados ou tinham uma relação estável. Tá? Ela continua sendo mãe e ele continua sendo pai. Numa separação, o filho não tem responsabilidade pela decisão que os pais tiveram. Se decidiram terminar uma relação, eles têm que ter a consciência seguinte: o filho tem que ser preservado do problema que nós tivemos. Então aí tem que se evitar a alienação parental. A mãe não pode falar mal do pai, nem o pai falar mal da mãe. E pior, um não pode pedir outro. O que acontece na casa da sua mãe? O que acontece na casa do seu pai? Não pode. A criança não pode ser um X9. Tá? Olha, vamos voltar a falar sobre esse X9, mas a produção do programa nos informa que precisamos fazer 1 minutinho apenas de intervalo e voltaremos já já. Aguardem aí. Voltando aqui ao segundo bloco do programa Viver Bem, terminamos o primeiro bloco com o doutor Sebastião falando sobre uma expressão que nos chama a atenção, X9. Doutor Sebastião, a fala é sua? Isso aí é usado pela justiça. Né? É um informante. Né? Eu acompanhei um caso em que assim, o pai se separou da mãe. Mas aconteceu uma coisa curiosa, né? Ele incentivou a mãe a se desenvolver academicamente. Então ela se tornou uma profissional de sucesso. E ele incentivou ela a abrir uma empresa e desenvolver o trabalho dela. Vamos fazer o seguinte: você é mais preparado que eu, você tem mais educação, você tem mais performance. Eu fico em casa tomando conta da criança. Só que com isso ela construiu um patrimônio. Mas chegou um dado momento que ela fala assim: mas peraí, você não sai dentro de casa, você não faz nada. Decidiram se separar. Só que quem é que tinha o vínculo? Não era a mãe, era o pai que tinha o vínculo com a criança e a criança queria ficar com o pai. Mas na decisão judicial, ele ficou com a mãe. Só que o filho, quando sai, fala assim:
pai, estou com a mamãe no lugar tal. Pai, estou com a mãe no lugar tal. Pai, estou fazendo isso com a minha mãe. Tudo que a mãe fazia, ele informava para o pai. E assim, mas não pode fazer isso. Não pode. Assim, mas qual é o limite que você estabelece? Então, assim, tudo que acontecia, o pai era informado. Então, ele continuava mantendo a relação estando separado. Ele controlava a mãe. E pior ainda, né? Tudo que foi construído pelo trabalho dela, o esforço dela que ele ficou em casa, teve que ser dividido, apartamento vendido, carro vendido, dividido os bens. Só que esse pai separado continuou a ter uma vida irresponsável, estava dilapidando o patrimônio que foi dividido com ele. E isso iria causar o quê? Qual é a imagem que esse filho está construindo de uma função paterna futuramente? Sim. Olha, não é fácil não, gente. Olha a pergunta que nos chega. Essa é forte. Fiquem atentos. Qual é o dano psicológico causado pelo abandono? Nossa, isso a gente acompanha muito na clínica, o abandono, o desamparo. São feridas que eu costumo dizer que ninguém consegue enxergar, somente Deus sabe, e a pessoa que teve o abandono ou o desamparo, a pessoa sente. Então, nós psicólogos temos esse, digamos, eu diria, esse privilégio de ouvir, de escutar, de sentir o sagrado de pessoas que vivenciaram isso, que carregam feridas na alma, e temos o privilégio também de sermos capacitados, principalmente por Deus, a ajudar essa pessoa do paciente a ressignificar essas feridas, ressignificar o sofrimento. Passo a palavra ao doutor Sebastião. Obrigado, doutor. Vamos fazer uma diferença aqui, tá? Tem pais que não sabem que têm filhos, tá? Ocorre isso. Então, pessoas que querem fazer produção independente, às vezes engravidam e não informam que é um pai. Aí começam as ficções, né? Inventando histórias sobre um pai que não pode ser revelado. Tem vários casos lá em atendimento sobre isso aí. Uma delas, ela vai entrar com um processo de destituição do nome do pai. Mas por que você quer fazer isso? Porque meu pai não me dava atenção, meu pai não deu isso. Eu conversei com esse pai, conversei com a mãe. Ambos, o pai e a mãe, são contra essa atitude dela, mas ela botou na cabeça, não quero ter o nome dele. Eu falei assim, olha só, ela não queria ter um contato com o pai, eu consegui fazer um atendimento do pai, online, com ela do lado, mas ela não quis participar, não quis interagir, e o pai todo amoroso, e ela disse, não quero. Bom, a decisão é dela. Mas ela só que ela acredita, ela está acreditando que ela vai tirar o nome do pai sem conversar com o pai diante da justiça. Não, você quer tirar o nome dele? Sem ele estar presente, ele tem que se manifestar. Não, eu não sabia que isso ia acontecer. Então, às vezes, as pessoas crescem com uma identidade. Você falou assim, o abandono. Abandono é o pior trauma que uma criança pode ter na vida. Agora, como é que esse trauma aconteceu? Tem um caso famoso na internet de um homem saiu de casa e voltou, acho que mais de 20 anos depois. Teve uma amnésia, ele saiu e ele construiu uma outra família e depois ele voltou. Estou com outro caso lá, de que um paciente, no sepultamento do pai, apareceram 6 irmãos de uma outra família, que eles não sabiam. E uma família assim, não se conheciam, assim, mas qual é a história desse homem que tem uma família com 6 filhos que você não conheceu? Se você quer conhecer o seu pai, você tem que saber quem era esse homem para essa outra família. E hoje ele está num processo, né, de buscar essa outra família para saber quem era esse homem que tinha uma família, saiu dessa família e veio gerar outra família. Então, o abandono ele causa danos psicológicos muito graves. Principalmente isso assim, eu não existo, eu não tenho, cadê meu pai? E as crianças, por exemplo, quando os pais se separam,
quando tem aquelas comemorações na escola, eventos em que o pai tem que estar presente, a mãe tem que estar presente, essas figuras não estão lá, aquela pessoa, assim, ela fica isolada, ela apoiada, todo mundo comemorando, sendo abraçado, e ela não está ali. Aí é que entra uma outra pessoa que vem exercer essa função paterna ou materna e vai dar esse colo, esse acolhimento, produzir ali o seguinte: você existe, eu estou aqui por você. O abandono, dos casos que eu atendo, é o mais comum. Então é por isso que eu gosto de trabalhar preventivamente. Você sabe, vocês vão construir um casal, vocês estão pensando em ter filhos, agora, e família, como é que vai ser? Qual é o papel do pai, da mãe? Qual é a função que cada um vai exercer? Então, quando as pessoas entram, é diferente. Eu tive um caso de uma senhora que ela veio procurar depois de 20 anos queria se separar. Depois de 20 anos 20 de anos de casado. casado. E ela estava sofrendo porque é o seguinte, ela tinha 2 filhos adolescentes que não queriam ir com ela, queriam ficar com o pai. Mas qual é a história dessa senhora? Ela me disse que a mãe, ela não queria casar, mas a mãe, não, ele vai ser um bom marido para você. E casou com esse homem. Na noite de núpcias, ela inventou uma história para a casa da mãe, para não ir para a lua de mel. Mas aí, acabou indo no dia seguinte. Passou 30 dias lá, não tiveram nenhuma relação. Voltou, o marido disse, não, peraí, isso não dá. Aí, numa relação que tiveram, ela engravidou. Mas ela não queria casar com ele, não queria ser mãe. Ter filho com ele. Aí vem aí a vida com o destino, né? As fatalidades. A criança nasce com câncer. E aí vem a culpa. Né? E o médico, né, às vezes eu falo, tem que procurar um profissional humano. Esse médico fala assim, o seu filho vai morrer ou da doença ou do tratamento. Como é que uma mãe fica diante de uma situação dessa? Essa mãe ficou interna, cuida, leva para casa. Durante 4 anos, essa criança sobreviveu. Nesses 4 anos, ela teve 2 filhos. Um ficou com a avó materna e o outro ficou com a avó paterna. Depois de 4 anos, ela embotou. Ela sumiu para o mundo. Quando ela acorda depois, 16 anos depois, ela vê um homem e 2 filhos dentro de casa. Não é essa a vida que eu quero para mim. Então ela decide separar. E aconteceu uma coisa interessante, é aí que eu falo da prevenção. Eu falei assim, você está perdendo para jogar fora uma coisa que você não teve. O que é? Você não namorou seu marido. E ele veio, né, mostrou muito amor por ela, e fez ali aquela terapia por uns 6 meses ali, né? E ela depois assim, Sebastião, quero te agradecer. Eu estou amando meu marido. Depois que ela passou a namorar. E depois de um tempo ela me disse assim, mas eu quero te agradecer de novo. Assim que foi, meu marido sofreu um acidente, agora eu posso cuidar dele. Então, é possível fazer um trabalho, mas você tem que tocar nos pontos sensíveis da pessoa. Assim, é buscar assim, todos nós temos um amor adormecido dentro de nós. E quando você sabe tocar essa ponta lá e bota assim, quando ela começa a se amar e amar quem ela é, quem está ao seu lado, tudo se transforma, Sônia. É verdade. Que trabalho bacana esse, viu, Sebastião? Que você traz, na verdade, a trabalhar a consciência, né, dessa construção de um relacionamento afetivo, e você trabalha preventivamente, né, trazendo a consciência, uma responsabilidade. Sim. Uma responsabilidade do relacionamento, uma responsabilidade enquanto função paterna ou materna. Muito, muito importante esse teu trabalho do atendimento de casais. E você trabalha essa consciência também em grupo? Sim. Muito bom. Nós temos o grupo de mães. Sim. Lá, né? E eu já tive algum tempo lá um grupo de famílias juntas, né? Mas aí Nossa, tem que ter um espaço e tanto. Tem uma sala boa para trabalhar isso lá. Então, nós temos na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, nós temos um setor só da psicologia. Conseguimos uma área lá, então nós temos uma área maior, que é para grupos grandes, e mais 3 salas para atendimento de casal, individual, sim, de criança, de adolescente. Está convidado a conhecer lá nosso evento, lá, nosso espaço lá. Isso, todos estão convidados. É só procurar o Dr. Sebastião Ferreira na paróquia Nossa Senhora do Loreto, todos os dias. Qual o dia que você está? Eu estou lá às quintas de manhã e tarde e aos sábados de manhã.
mas como nós temos uma equipe de 32 pessoas, Bacana. 8 profissionais comigo e 24 alunos de psicologia. Então nós fazemos atendimento lá de terça a sábado e nós temos um grande volume de atendimento. Nós estamos Já muito vou bem. lançar uma proposta, doutor Sebastião. Que tal fazermos lá também um especial, Opa! né? Algo lá na paróquia Nossa Senhora do Loreto, convidar nossos ouvintes. E Vamos tem um amigo pensando. seu lá, que é o Padre Alex Sampaio. Padre Alex. Grande abraço ao Padre Alex, sinto muitas saudades, mas em breve estarei aí. Sebastião, quais os possíveis problemas emocionais de uma criança que não tem em sua convivência a figura paterna? Acabou de chegar. O principal que eu vejo é baixa autoestima, tristeza, isolamento social, depressão e outros transtornos. Agora, uma coisa em especial que eu tenho que dizer é o seguinte, que eu quero destacar aqui. Eu fui em São Bernardo do Campo dar uma palestra para uma ONG que trabalhava com famílias de autistas. Eu geralmente quando vou dar palestra, eu não levo nada pronto, né? Eu fiquei rodando naquele local que eu ia dar, como se eu estava me sentindo invisível aqui. E eu abri a palestra assim, olha, eu não sabia o que ia falar para vocês, mas esse ambiente aqui está me passando a ideia é o seguinte, que eu estou invisível aqui. Eu vou perguntar para vocês, pais e mães, os filhos de vocês estão visíveis para a sociedade? As pessoas abaixaram a cabeça. Por quê? Os pais de filhos autistas, eles têm medo de como os filhos serão tratados no meio social. Então, eles evitam que os filhos interajam socialmente. Quando você fala de inclusão, eu tenho que fazer inclusão, não incluir num grupo de autistas, mas incluir na vida. Tá? Quem tem autismo, ele vai até o fim da vida com um quadro de autismo. Agora sim, nós temos que descobrir o seguinte, quais são as possibilidades, qual é o potencial e fazer com que essa pessoa viva. Recebi semana passada uma mãe com uma jovem de 20 anos com quadro de autismo. Não tem amigos, não sai de casa, não vive socialmente. Então, esse isolamento, esse distanciamento social, né? Então, assim, falamos de abandono, mas existe esse tipo de abandono também. É uma reclusão, essa pessoa está sendo abandonada pela vida. Ele não está vivendo a vida dele. Então não é só eu me afastar dele, é eu afastar essa pessoa da vida que ela pode vir a ter. E isso tem que ser trabalhado e estamos fazendo um trabalho lá nesse sentido também. Muito, muito bom mesmo. Algo, né, dentro deste contexto, dessa pergunta, né, quais os possíveis problemas emocionais de uma criança que não tem em sua convivência a figura paterna? Me vem à mente a questão dos modelos, né? A criança, ela cresce, o ser humano, ele olha sempre esse outro, essa convivência. Então, Dia dos Pais, na escola, tem mãe que vai e se representa como mãe. E tem outras que nem caminham a criança para a escola. A minha preocupação, na verdade, é a atenção do pai que está ausente, é que outros modelos poderão ocupar esse vazio. Mamãe, família. O que eu quero trazer à atenção é que esses modelos podem não ser os usuais. Propriamente, eu diria, exemplares. Então, precisamos ficar, nós, sociedades, ficar atentos, porque uma criança se encontra uma atenção, até num exemplo que não seria adequado, ela como um ser carente do afeto, ela pode ter um modelo que, na verdade, não será aquele coerente, eu diria, né? Você quer falar algo? Isso, né? Eu quero entrar numa coisa que é pesada, os abusos. Então, vamos deixar... Já estamos no último bloco?
Não, então vamos fazer um minutinho de intervalo para dar a palavra ao doutor Sebastião, que vai falar desses abusos. Fiquem ligados aí, que é um minutinho, é só um minutinho e voltaremos já. Boa tarde, queridos e amados ouvintes. Estamos retornando ao terceiro e último bloco do programa Viver Bem deste domingo, que está abordando um tema muito importante, a função materna e paterna na prevenção da saúde mental dos filhos e filhos de qualquer idade. Aqui junto comigo está o psicólogo clínico, Dr. Sebastião Ferreira, que é da paróquia Nossa Senhora do Loreto, da Ilha do Governador. Ele que é especialista em ideação suicida, ele que é especialista em terapia de casal e família e tantas outras especializações. Estamos falando sobre danos psicológicos, possíveis problemas emocionais que uma criança que não tem a figura paterna, ela pode ser afetada. E o doutor Sebastião terminou o segundo bloco dizendo sobre o abuso. A palavra é sua, doutor. Obrigado, doutora Sônia. Eu fico assim, constrangido de falar sobre isso. Mas eu posso dizer para você e para a audiência o seguinte. Eu vou dizer assim, 80% das pessoas que vêm para mim passaram por situações de abuso, inclusive da própria família. Triste isso, né? Assim, um local que deveria ser Seguro. de proteção, de seguro, de construção de identidade, ele está funcionando de forma inadequada. Eu digo para as pessoas assim, né? Eu não sei qual seria a minha reação se eu presenciasse uma situação dessa. Se eu seria consciente, entendeu? Porque eu acho que uma coisa assim, é tão abominável saber que uma coisa dessa acontece, que é assim, aí vamos pensar, né? Que animal é esse? Racional ou irracional fazer uma situação dessa? Mas aí, depende da cultura. Há culturas em que, normalmente, quando acontece, assim, mas e aí? Mas a minha mãe e minha avó falaram que isso é natural, já aconteceu com elas também. Não se pode naturalizar uma situação como essa. Pode ser que seja uma cultura na família, mas não é natural que isso aconteça. Porque as pessoas, elas assim, o corpo dela é inviolável. É ela que tem que dar permissão. Não pode vir alguém assim e tomar isso. Isso é um abuso muito grande. E as consequências psicológicas disso, né? E quem fala disso com muita propriedade é o Dr. Gabor Maté, que ele fala sobre isso, né? Os efeitos do trauma do desenvolvimento da criança. Então, assim, toda criança que passa por um trauma desse, futuramente isso vai afetar, inclusive, a constituição de uma profissão, a sua formação familiar. Então, tem pessoas que, assim, não, eu não quero gerar filhos porque se isso aconteceu comigo, eu não quero que aconteça. Não impediram que acontecesse comigo, eu não sei se eu vou conseguir ser capaz de impedir que isso aconteça também. Porque a criança, quando sai de casa, quando eu digo que a criança tem que ser estruturada para lidar com dificuldades e com frustrações, é o seguinte, olha só, meu filho, por exemplo, olha só, toda criança que pratica bullying tem um pai e tem uma mãe. Toda criança que sofre bullying tem um pai e tem uma mãe. Ou, se não tem, alguém exercendo essa função. Então, assim, meu filho, olha só, você tem que tratar bem as pessoas, você não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Eu tenho que conhecer quem é essa pessoa. Meu filho, olha só, aqui em casa, com a sua família, assim, assim. Mas quando você sair e for para a escola agora, você vai entrar no novo mundo, e se lá alguém fizer isso com você, você tem que falar, você tem que chegar aqui em casa, tem que falar com o professor, falar com o diretor. Não pode ficar em silêncio quando alguém fizer algumas dessas situações com você. Então, eu tenho que praticar dos dois lados. Só que, assim, antigamente tinha aquilo, se apanhar na rua, vai apanhar em casa também. Tinha essa regra, né? Então, assim, isso já vem lá de trás. É o seguinte, eu não posso incitar um comportamento para violência. Eu tenho que ver o seguinte, olha só, a violência ela tem que ser evitada. Se necessário, em algum momento extremo, aí vamos ver como é que isso faz.
Mas a violência tem que ser evitada. E essa violência contra a inviolabilidade do corpo é uma das piores que eu vejo as consequências nos atendimentos. É forte mesmo, né? Quais os sintomas que caracterizam que uma criança está com a sua saúde emocional comprometida? Bom, primeira coisa é a seguinte: o que eu tenho que observar? Eu, no desenvolvimento, eu tenho que aprender a conhecer quem é o meu filho, quem é a pessoa de quem eu cuido. Qualquer mudança no comportamento, nos sentimentos, nas emoções. Por exemplo, uma criança que é ativa, sai e retorna para casa. De uma forma diferente, né? Aconteceu alguma coisa. Agora, hoje em dia, assim, é comum eu não ter esse olhar atento e ter uma presença ativa na vida dos filhos. Você vai sair com quem? Quem você vai sair? Não, se eu não conheço essa família, você não vai para casa dessa pessoa. Não conheço essa pessoa, não me conhece. Para que lugar é esse? Não, vai estar todo mundo reunido assim. Não conheço. Então, se eu vou para um local que eu não sou bem, não estou em situação segura, e hoje, assim, né, essas resenhas que as pessoas falam aí, as pessoas se colocam em situações e lá tem uma situação em que assim, eu posso ser forçado a fazer alguma coisa que não seja algo aprovado por mim e pela minha família. Sim. Então tem um filme, eu esqueci o nome, né, que tem uma família, tem um grupo de casais e mais um convidado que eles botam seu telefone na mesa. Eu esqueci o nome do filme. Então tem que trabalhar tudo ali. Não pode esconder nada. E tem uma cena que a filha liga para o pai dizendo que o namorado está forçando ela a dormir com ele na casa, porque os pais não vão estar. Sim. E ele fala assim, olha só, por mim você não faria nada, ficaria dentro de casa, mas é você que tem que decidir. É você que tem que saber se... Porque, olha só, a primeira vez você só vai ter uma na vida. E os filhos têm que ser educados o seguinte, tudo na sua vida que você for experimentar vai ser a primeira vez na vida. E isso tem que ser bom para você, tem que ser algo a ser lembrado. Então, tudo na vida é o seguinte, o que é importante vai ser lembrado. O que é sofrimento também vai ser lembrado de uma forma negativa, mas vai gerar danos psíquicos na vida dessa pessoa. Não é fácil. Temos que ficar atentos, principalmente as crianças que não menores, né, que não sabem verbalizar aquilo que sente. Então, como o doutor Sebastião coloca a questão do comportamento, do humor dessa criança, a retração, né? A criança fica mais retraída, mudança até de hábitos alimentares, né? Porque ela pode reagir de alguma forma àquilo que está acontecendo com ela, né? Nessa saúde emocional comprometida. Outra situação é a urina na cama. Uma criança que de repente ela está bem e começa a urinar na cama, então chamar a atenção desse papai, mamãe, professor, enfim, que conviva com criança, que possa dar uma atenção especial. Até falando também na escola, professores, baixo rendimento escolar também pode ser uma das características, um sintoma, uma expressão de que a criança merece um olhar mais detalhado. Me fazem uma pergunta aqui sobre agressividade. A agressividade de um jovem pode estar intimamente ligado à ausência de um dos pais? Entre parênteses, pai ou mãe. Eu fico triste em te responder que às vezes o comportamento é justamente pela presença do pai e da mãe. Tá? Pode estar gerado pela ausência, porque essa pessoa ela vai sofrer bullying, vão dizer, você não tem pai, você não tem mãe, isso vai gerar uma reação na pessoa. Agora também, essa prevenção de transtornos mentais começa com a promoção de um ambiente familiar saudável, onde o amor e a empatia, a compreensão e respeito são as bases de um relacionamento. Quando uma criança convive
com um comportamento violento dentro de casa, por exemplo, eu digo o seguinte, tem um vídeo que eu recomendo, né, do Hillman, documentário Hillman, Human, Leonard. Ele conta o seguinte, que ele foi criado por um padrasto que batia muito, batia até com fio, pedaço de arame, tudo isso, e falava assim, isso vai doer mais em mim do que em você. E isso é uma forma como eu demonstro amor por você. E ele aprendeu que demonstrar amor era fazer outros sofrerem. Aí se envolveu com gangue, né? Virou um mau elemento na sociedade, entrou numa casa, matou uma mãe e uma filha. E foi condenado à prisão perpétua. Surpreendentemente, ele recebeu a visita lá da mãe daquela mulher e da avó da menina. E essa mulher foi lá ensinar ele o que ele é amor. E ele chora no vídeo assim, ela me ensinou o que é amor. Não existe pessoas que não se transformam. Existem pessoas que elas não têm bons exemplos na vida dela. Como melhorar a comunicação com os filhos nos dias de hoje, visto que os jovens preferem ficar no computador e no quarto? Bom, a primeira coisa que eu digo é o seguinte, eu defendo que até 12 anos, zero acesso a celular e mídias sociais. E agora tem um livro que está chegando para mim, um profissional que diz que a partir dos 16 anos é que deve se pensar em dar. E eu vi um post do Cristiano Ronaldo, que ele falou o seguinte, que ele deu um celular para o filho dele, com um dia tinha 1 milhão de seguidores, ele tirou. Ele não dá mais, esse garoto está sem celular até hoje. Quando você coloca um aparelho na mão do filho, ele vai estar em contato com o que não presta e com o que presta. Agora, ele não tem maturidade para diferenciar o que é bom e o que não é. Então, assim, a mídia social, ela vai te convencer de que aquilo é importante para você. Mas será que é realmente? Então, os casos que têm chegado lá, pessoas assim, elas deixam de ter uma vida social e passam assim 8, 10, 12 horas no celular e estão com a vida, não tem mais vida. Sim. Então tem que se evitar isso, não pode permitir. Então essa comunicação é o seguinte, assim, eu brincava com o conversou é o seguinte, vamos criar histórias. Como é que é? Ah, eu começo uma história, começava uma história, agora continua. Não era contar história, não, era criar histórias. Aí tinha que estar atento para não, o que o outro falou tem que continuar. Então, é criar situações em que as pessoas possam interagir. As brincadeiras, os jogos de tabuleiro, as contação de histórias. É isso que tem que ter numa família. E aí você falou a palavra-chave, doutor Sebastião. A família. Eu sou aquela que defendo, e a psicologia, penso que devemos estar atentos a esse, o investir na família, na convivência presencial, olhos nos olhos, aquele almoço de domingo à mesa. Tudo é uma questão de hábitos e autoridades. Se um jovem, ele prefere, como diz aqui a pergunta, visto que os jovens preferem, mas cadê a autoridade desta família? O jovem, ele mora numa casa, essa casa não pode ser somente uma casa de concreto, ela tem que ser um lar. E para ser um lar, precisa ter diálogo, precisa ter amor, precisa ter atenção, precisa se aprender a perder, não é perder tempo, é ganhar tempo com essa convivência. E a produção está dizendo que só falta 1 minuto para encerrarmos, então quero passar a fala ao doutor Sebastião, para que, se quiser complementar algo, ou deixar o seu contato, falar um pouco do seu projeto, fazer o convite a todos. Bom, meu contato é 21 98176 9766. 21 981 76 9766. As pessoas que estão precisando, se ouvirem aqui e quiserem ter contato com o nosso trabalho, podem me procurar lá nas quintas-feiras, ou por telefone, ou sábado de manhã. E traga você, traga aquilo que você não sabe lidar. Porque quando você não sabe lidar, você fala assim,
procure alguém que possa fazer com que você troque os olhos e olhe a sua existência, as suas atividades, a sua família, o seu ser no mundo de uma forma diferente. Como eu contei esse caso do Leonardo aqui, quando você encontra um espaço em que você se sinta acolhido e te faça ver as coisas de uma forma diferente, você é capaz de se transformar e transformar o contexto em que você se encontra. Seu Instagram é Sebastião Ferreira. Sebastião Ferreira Psi. Isso, e o Dr. Sebastião está aberto a convites para palestras. Esse grupo que ele tem na Ilha do Governador é gratuito, gente. E também recebe estagiários de psicologia. Eu venho anunciando nas universidades que eu tenho tido a alegria de ser convidada para palestrar sobre logoterapia. Eu venho anunciando também esse trabalho do Dr. Sebastião, que é brilhante. Ele recebe estagiários, ele tem diversos cursos, inclusive vou falar de um curso novo dele, que é o coterapeuta. Isso, até eu estou querendo fazer. Então, é um trabalho brilhante, eu faço questão de fazer esse registro aqui. Antes de terminar, eu quero fazer o convite a todos vocês, amados ouvintes do programa Viver Bem, para o nosso especial de Natal, que será uma gravação ao vivo e você, ouvinte, poderá participar gratuitamente com a gente. Será no dia 9 de dezembro, segunda-feira, a partir das 15 horas, de 15 às 17 horas, na paróquia Nossa Senhora da Esperança, na rua Conde de Irajá, aqui pertinho, em Botafogo. Pároco é o Padre Jorge Luiz. E quero aguardar, quero esperar vocês lá. Aliás, queremos receber um abraço de cada um de vocês participando lá com a gente ao vivo, o especial de Natal. Então, me despeço também fazendo um convite para o curso da doutora Clara Martinez, que será domingo, dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição. Será aqui no Flamengo e vocês podem obter informações através do e-mail daqui da rádio e também pelo WhatsApp da Clínica Victor Frank, que é o 99506 6463. Se você é estudante de psicologia ou interessado sobre como manejar clinicamente as crianças, adolescentes e jovens, venha fazer o curso da doutora Clara Martinez. Gente, um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.